A Champions League desde sempre movimenta o futebol europeu e, muito mais que isso, é acompanhada por milhares e milhões de fanáticos que querem ver suas respectivas equipes simplesmente no topo. É mais que natural também que outras pessoas sejam veramente espectadores e queiram ver simplesmente um show de bola. Apesar de termos perdido grandes craques mundo afora e muitos craques geracionais como Messi, CR7 e Neymar ter ido embora, os ciclos sempre recomeçam e novos jogadores voltam a surgir no cenário mundial. A Europa volta a ter grandes jogadores de grande potencial e a expectativa para a próxima Champions é a melhor possível, mas a real é que muita gente já tá imaginando a Champions 24-25 e essa sim vai ter muitas novidades que você provavelmente ainda não sabe. Então nesse vídeo de haul explicativo, vamos ver passo a passo como vai configurar a próxima edição de Champions League, mas para que você possa ver tudo, se inscreva no canal, deixa seu like e acompanhe todo esse processo, para que assim como eu, você não tenha mais dúvidas do que vai ocorrer. Há uma razão bem clara para o futebol europeu ser um dos mais populares e bem-sucedidos do mundo. Nunca fica parado, desde a competição inaugural, conhecida como Taça dos Clubes Campeões Europeus, em 1955, a UEFA tem evoluído continuamente e adaptado a UEFA Champions League para acompanhar as mudanças mais amplas na modalidade. Para garantir que o novo formato a partir de 24-25 proporcione o melhor a clubes, jogadores e torcedores, a UEFA baseou o seu design em extensas consultas com os principais intervenientes da comunidade do futebol europeu. O formato final, a lista de acesso e o calendário das competições foram aprovados a 10 de maio de 2022, na sequência da decisão da UEFA a 19 de abril de 2021 de introduzir um novo sistema competitivo. A UEFA mostrou claramente que estamos totalmente empenhados em respeitar os valores fundamentais do futebol e a defender o princípio fundamental das competições abertas, com a qualificação baseada no mérito desportivo totalmente em linha com os valores e o modelo desportivo baseado na solidariedade, afirmou Alexander Ceferin, presidente da UEFA. Como é que o formato será e mudará a partir de 24-25? A mudança fundamental nas reformas anunciadas pelo Comitê Executivo da UEFA é o abandono do atual sistema de fase de grupos do formato atual. A fase atual de grupos da Champions inclui 32 participantes divididos em 8 grupos de 4. A partir da temporada 24-25, 36 clubes participarão na fase da Liga da Champions, a antiga fase de grupos, dando a mais 4 equipes a oportunidade de competir contra os melhores clubes da Europa. Esses 36 clubes agora participarão na competição composta por uma só liga, na qual estão agrupados os 36 clubes. Sob o novo formato, as equipes disputarão 8 jogos na nova fase da Liga, a antiga fase de grupos. Deixarão de defrontar 3 adversários 2 vezes cada, em casa e fora, e ao invés disso, enfrentarão 8 adversários diferentes, disputando metade dos jogos em casa e outra metade fora. Para determinar os 8 adversários diferentes, as equipes serão inicialmente divididas em 4 potes. Posteriormente, cada equipe será sorteada para enfrentar 2 adversários de cada um desses potes. Isso dá aos clubes a oportunidade de se testarem contra um leque mais vasto de adversários e aumenta a probabilidade dos torcedores verem as equipes de topo defrontarem-se com mais frequência e mais cedo na competição. Também resultará em jogos mais competitivos para todos os clubes. Mas como que as 4 vagas adicionais na Champions serão alocadas? Calma que eu explico. A qualificação para a Champions League continuará a ser aberta e depende da posição final de um clube no campeonato nacional da temporada anterior, combinada com a posição de cada país no ranking e coeficiente de clubes das federações nacionais. A base da lista de acesso permanecerá a mesma na temporada atual e as 4 vagas adicionais disponíveis em 2024-25 serão alocadas da seguinte forma: a primeira vaga será atribuída ao clube que terminar no 3º lugar do campeonato do país classificado na 5ª posição da lista de acesso, que é determinada pelo ranking de coeficiente de clubes das federações nacionais da UEFA. A segunda vaga será atribuída a um campeão nacional, passando de 4 para 5 o número de clubes qualificados através do caminho dos campeões da fase de qualificação da competição, que consistirá em 4 pré-eliminatórias, e a terceira e quarta vagas serão destinadas às federações com o melhor desempenho coletivo de seus clubes da época anterior, ou seja, o coeficiente de clubes da federação na época anterior, que se baseia no número total de pontos para o ranking de coeficientes de clubes. Essas 2 federações ganharão um lugar automático na fase da liga para o melhor clube classificado no respectivo campeonato a seguir aos clubes que já se tenham qualificado diretamente para a fase da liga. Mas como que as equipes atingem a fase eliminatória da Champions? O formato da fase a eliminar vai mudar? Os resultados de cada jogo decidirão a classificação geral na nova liga, continuando a aplicar-se 3 pontos por vitória e 1 por empate. As 8 melhores equipes da liga qualificam-se automaticamente para as oitavas de final, enquanto aquelas que terminarem entre o 9º e o 24º lugares vão disputar um playoff a eliminar a 2 mãos para saber quais seguem também para as oitavas de final da competição. As equipes que terminarem do 25º lugar para baixo, inclusive, serão eliminadas sem direito a nenhum acesso à UEFA Europa League. O novo formato, com todas
as equipes juntas numa só liga, significa que existirá muito em jogo para todos os participantes e até a última jornada da fase da liga. Na fase eliminatória, as equipes que terminaram entre o 9º e 16º lugares terão o estatuto de cabeças de chave do sorteio do playoff da fase eliminatória, o que significa que enfrentarão uma equipe classificada entre o 17º e o 24º lugar, disputando em princípio o segundo jogo em casa. Os 8 clubes que prevalecerem no playoff da fase eliminatória avançarão para as oitavas de final, onde enfrentarão um dos 8 primeiros classificados ainda na fase da liga e que terão novamente agora o estatuto de cabeça de chave no sorteio das oitavas. Para fortalecer a sinergia entre a fase da liga e a fase eliminatória, bem como para proporcionar mais incentivo desportivo durante a fase da liga, os emparelhamentos da fase eliminatória também serão parcialmente determinados pela classificação final da fase da liga, com um sorteio que ao mesmo tempo determina e traça o percurso das equipes para chegarem até a final. Ou seja, mais ou menos, o primeiro lugar pega o oitavo, o segundo lugar pega o sétimo, o terceiro lugar pega o sexto, o quarto lugar pega o quinto. Das oitavas de final até em diante, a competição continuará a seguir o formato existente de eliminatórias até a final, que será disputada num local neutro selecionado pela UEFA. Todos os jogos até a final continuarão a ser disputados no meio de semana, reconhecendo a importância do calendário nacional em toda a Europa, ao passo que a final continuará a ser disputada no sábado. O formato de Europa League e Conference League também mudam a partir de 24 ou 25? Exatamente. Uma mudança de formato semelhante também será aplicada à UEFA Europa League. 8 jogos e, portanto, 8 adversários diferentes na fase da liga, e a UEFA Europa Conference League, que será chamada de UEFA Conference League a partir de 24 ou 25. 6 jogos e, portanto, 6 adversários diferentes na fase da liga, com ambas as competições a contarem também com 36 equipes na fase de liga. Mas como é que vai ficar o calendário para o novo formato das 3 competições? Os jogos da Champions League da Europa serão disputados entre setembro e janeiro, enquanto os jogos da Conference League serão disputados entre setembro e dezembro. Cada uma das 3 competições de clubes da UEFA terá uma jornada exclusiva, sendo que as outras 2 competições não terão jogos agendados para essa semana. Os jogos da Champions League serão disputados às terças e quartas, enquanto os jogos da Euroleague e da Conference serão disputados às quintas-feiras. Na semana exclusiva da Champions, os jogos dessa competição serão disputados às terças, quartas e quintas-feiras. Na semana exclusiva da Europa League, os jogos dessa competição serão disputados às quartas e quintas. Na semana exclusiva da Europa Conference League, os jogos dessa competição serão disputados na quinta-feira. Na última jornada da fase da liga de cada competição, todos os jogos serão disputados simultaneamente. Mas como que o novo formato da Champions vai beneficiar os torcedores? O novo formato envolverá mais equipes em cada competição e permitirá aos adeptos não só assistir a mais jogos de topo, mas também ver esses jogos acontecerem mais cedo. O novo formato irá introduzir o melhor equilíbrio competitivo entre todas as equipes, com a possibilidade de cada uma enfrentar adversários de nível competitivo semelhante ao longo da fase da liga, o que vai impedir que aquelas equipes mais fracas sempre peguem somente pedreiras e vice-versa. Cada jogo conta. O novo formato de liga garantirá que qualquer resultado tem o potencial de mudar drasticamente a posição de uma equipe até a última jornada inclusive. Ganhar ou perder o último jogo da fase pode fazer a diferença entre uma equipe qualificar-se automaticamente para as oitavas de final, alcançar o playoff ou ser eliminada da competição. Mas como que o novo formato da Champions vai beneficiar o futebol europeu? As alterações introduzidas destinam-se a garantir um futuro positivo do futebol europeu a todos os níveis, bem como também satisfazer as necessidades crescentes de todos os intervenientes, confirmando inequivocamente o compromisso conjunto com o princípio da competição aberta e do mérito esportivo em todo o continente. O objetivo comum tem sido também sustentar os campeonatos nacionais. Como definido acima, o novo panorama das competições de clubes da UEFA permitirá que mais equipes e dessa forma mais treinadores e jogadores possam participar em jogos mais competitivos a nível europeu. A UEFA também, vale lembrar, reafirmou o seu forte compromisso financeiro para com o futebol da Europa e vai tomar medidas para assegurar que a solidariedade seja garantida aos clubes que não participam nas competições de clubes da UEFA. Isso também reforçará a base sólida sobre a qual assenta a modalidade na Europa. Como é que a Champions mudou ao longo dos anos? A cronologia tanto de Champions quanto Europa League mostra ao pormenor como cada competição evoluiu, desde a origem da Taça dos Clubes, em 55, até a Taça UEFA e a Taça dos Clubes vencedores de taças, e mais recentemente aos formatos das competições masculinas de clubes da UEFA que existem atualmente. Esse ecossistema novo pode facilitar com que outras equipes antes não tão entusiasmadas possam brigar lá na frente, sem que necessariamente uma equipe do nível do Clube Brugge, por exemplo, enfrente sempre o Manchester City de maneira desigual, ou que uma equipe mais forte como o Bayern de Munique sempre lide com o Vitória Pilsen, outras equipes e até mesmo agremiações que não são tão desenvolvidas sempre. Com o formato de grupo sendo 4 deles participantes, 2 deles geralmente muito fortes e 2 muito fracos, o desnível era muito considerável, e agora a UEFA promete nivelar esse panorama. E aí, você gostou das novas mudanças? Apoia essas mudanças ou acha que isso vai deixar o futebol enfraquecido e empobrecido? Comenta aqui embaixo e me conta. Eu sou Zefute, obrigado por você ter chegado até aqui, deixa seu like, se inscreva no canal, um abraço a todos vocês, eu te vejo no próximo vídeo, valeu!